Fala pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos para mais um podcast do Vila e esse começando à meia-noite. É isso aí, galera. Para criar um clima ainda mais legal, né, João? A gente vai começar sempre aí à meia-noite os nossos bate-papos aqui sobre autores e livros. Exatamente, Vila, exatamente. Mais inspirador, né, cara? É após a meia-noite que as coisas acontecem, né? Quer cutucar, isso daí pra mim, sinceramente, sabe, é querer cutucar onça com vara curta, saca? Ficar mexendo com essas coisas aí, depois já viu, já viu. Inclusive, o É. tema de hoje, ele clama para começar a meia-noite, né, cara? Ah, isso é verdade, hein, cara. A gente começou um assunto na semana passada, na estreia da revista, né? Isso, Nós falávamos a respeito de autores que acabaram se perdendo pelo caminho, que acabaram desistindo, e nós começamos a falar de um deles que teve um começo de carreira bem difícil e que vale a pena não somente ser exemplificado, mas também homenageado no programa, porque ele é um dos maiores autores da nossa atualidade. É um cara, assim, sinceramente, assim, que eu não tenho predicados para dizer a importância da sua obra mundial. exatamente, meu amigo Vila. Né? Estamos falando nada mais, nada menos de quem? De quem? De quem? Quem? De quem? De quem? Joy Hill? Não, esse é o filho dele, esse é o filho Ah, dele. é o filho da, não é filho, é filho do monstro, né? É o Estamos falando filho de do Stephen King. Vamos falar nesse Stephen programa King. justamente do Stephen King. Vamos falar um pouco da vida do Stephen King, das suas obras também. Lembrando que ele foi não, né? Ele é um autor, né? Que conhecido no planeta inteiro, né? E teve uma carreira bem difícil, uma vida bem difícil, ou seja, o que ele tem hoje foi com muito esmero, muita luta, muita batalha, né? Então, assim, teve momentos assim que ele realmente quis desistir de ser escritor, né? Mas aí eu vou Exato. passar um pouco da palavra aí pro nosso amigo João aí, vamos falar do comecinho aí da vida dele, né? Antes E dele se tornar esse escritor, quando ele escrevia apenas contos para revistas pulps, pouco conhecidas no revistas país. revistas pulp como a nossa, que a gente lançou semana passada, revista Suma Literária aí, lembrando que, né, Vila, antes da gente É, começar, que é, o segundo volume tá para vir, estamos aguardando os autores aí que queiram mostrar o seu trabalho para o mundo, né? isso, com certeza. Mas então, como o Vila disse, né, pessoal, King, você falar de Stephen King, não é só falar do cara que tem mais de 63 obras publicadas, mais de 200 contos e mais de 50 adaptações para o cinema, em séries de TV, HQ. É falar de um cara que não desistiu do sonho. É falar de um cara que não desistiu do ofício de escrever, né? Primeiramente, falar de King é falar de perseverança, eu acredito. Para começar, Vila, se você me permitir, eu vou citar o King, cara. Nada mais, nada melhor do que ouvir o próprio cara falando sobre o Manda, que, sobre o que é o ofício da escrita, né? Ele lançou um livro, deixa eu ver quando que ele lançou esse livro, sobre a escrita. Recomendo a todos. É o Stephen King falando sobre o ofício de escrever, né? Sobre a escrita o nome. Então, citando o velho maluco, a escrita, a escrita não é para fazer dinheiro, ficar famoso, transar ou fazer amigos. No fim das contas, a escrita é para enriquecer a vida daqueles que leem o seu trabalho e também para enriquecer a sua própria vida. A escrita serve para despertar, melhorar e superar, para ficar feliz, feliz, ok? Feliz. Parte desse livro, ou sobre a escrita, né? Talvez grande demais, trata de como aprendi a escrever. Outra parte considerável trata de como escrever melhor. O restante, talvez a melhor parte, é uma carta de autorização. Você pode, você deve e, se tomar coragem para começar, você vai.
Escrever é mágico, é a água da vida, como qualquer outra arte criativa. A água é de graça, então beba, beba até ficar saciado. Esse é o nosso amigo Stephen King. Nossa, bem, boa, boa. Palmas para ele. O Cara, cara é um mestre, né, cara? então, não, o cara é muito, cara, muito bom, cara. E são palavras sábias, cara, porque eu li esse livro, né? Tanto é que eu sempre dou essa dica, né, para quem às vezes pergunta para mim, se de repente tem alguma dica para autores novos e tudo mais, eu sempre recomendo a pessoa escreva todos os dias. Tanto é que tá no Exato. livro do Stephen King, porque ele fala, porque na verdade, cara, escrever é o quê? Escrever é um exercício, cara. O nosso cérebro, ele é um músculo que precisa ser exercitado, né? Que Sim. conforme a gente vai escrevendo, escrevendo, a gente vai aprendendo, vai aprimorando. Por isso que eu recomendo as pessoas que eu converso, nunca jogue nada fora, tá? Uhum. E outro detalhe também que eu falo assim, olha, se você é daquelas pessoas que fica retocando, 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 cara, você tem que colocar um basta, você precisa colocar um limite, porque sempre a sua obra vai estar precisando pinceladas, sempre, cara, sempre. E eu vou dar até um exemplo aqui, que a gente estava até falando hoje, entre nossas conversas, falando do Ozzy. Perguntaram, pô, porque o Ozzy já, né, já tá com uma idade bem avançada, né, cara? Bem E velhinho, né, cara? pergunta, Tá bem velho. nossa, bem, cara. E mais um grande músico, né, cara? Muito talentoso. E perguntaram para ele, Ozzy, por que que você continua gravando um disco? Você não precisa mais disso. Aí ele respondeu assim, olha, quando eu gravo um disco, eu escuto, eu acho que ele tá maravilhoso. Eu falei, pronto, isso aqui é o disco, né? Ótimo. Aí, de repente, passa um tempo, ele vai lá e ouve de novo. Ele fala, pô, isso aqui eu poderia fazer dessa forma, mas eu não consigo fazer. Eu vou fazer o que essa mudança? Eu vou fazer no próximo disco. Ou seja, ele não pega o trabalho dele, ele não mexe naquilo que já está pronto. Ele pega Exato. aquela ideia e vai mexer em outra coisa. Porque quando a Em gente outra fica coisa. retocando um texto, não tem jeito, porque assim, o Adriano deste momento aqui não vai ser o mesmo Adriano de que amanhã. Vai ter um Sim. conhecimento, vai ter o conhecimento que eu adquiri num noticiário, ou numa revista, ou num livro que eu acabei lendo, né? Então, sempre vai ter alguma coisa a mais para ser feita, né? Então, ou seja, nós Exato. estamos em constante desenvolvimento. Então, por isso que eu falo, é importantíssimo definir uma quantidade de mexidas no texto para colocar as coisas para fora, né? E não levar em consideração, que nem, por exemplo, se você pegar o meu primeiro texto, nossa, em comparação aos textos de hoje em dia, vai completamente primordial. Mas Sim. são os primeiros passos, são os primeiros degraus que me trouxeram até aqui, né? É, Então, faz parte do crescimento. Eu acho que tudo na vida é processo, né, Vila? sim, Tudo na tudo, vida, tudo. não só as questões artísticas, mas toda a questão, em qualquer âmbito da vida, em qualquer, Uhum. no caso profissional, familiar, tudo é um processo, né? É um desenvolvimento. Eu também, a gente estava conversando até esses dias, né, Vila, a Hum. respeito, por exemplo, quando você termina de escrever uma coisa, qualquer coisa, um conto, digamos assim. Você está tão estressado com aquilo e de tentar aparar as arestas, fechar o nó ali da narrativa que você está, porque você não consegue avaliar ele numa primeira leitura logo após que você escreve, né? Não, não deve, cara. O próprio Stephen King, no Sobre a Escrita, ele fala, né, que ele, quando ele termina um texto dele, ele deixa na gaveta por uma semana e depois desse período ele volta a ler. Aí que ele pensa aí que ele começa a revisar, né? Sim, esse é o ponto Então, importante, cara. você tem que descansar um pouco a mente daquilo, né? Fazer, Não, escrever e depois uhum. voltar, né? Não, é estressante. Eu não sei se eu falei no programa anterior, mas quando eu fiz um trabalho com a banda Tropa de Choque também aqui, a banda paulista, não sei se eu comentei isso daí. Eu escrevi, desculpa, eu fiz um trabalho completamente diferente do que eu fiz com Hamlet, do que eu fiz com House of Bones, né, que foi escrever as letras de um CD em cima de um livro. Com Tropa de Choque eu fiz o quê? Eu escrevi um livro em cima de umas letras, de um Certo. CD, ou seja, eu dei um corpo inteiro, eu cimentei aquelas letras ali e transformei numa ficção distópica muito boa, né? Só que quando eu terminei o livro, que eu fui fazer minha primeira revisão, que eu fiz logo após,
cara, a minha vontade era jogar fora, eu tava achando tudo aquilo muito ruim, né? Mas os caras da banda adoraram, né? Sim. E depois de um certo tempo que eu fui ler o livro também, eu falei, pô, muito bacana, entendeu? Mas naquele momento ali que eu tinha acabado de ler, não era um momento de leitura dele, porque eu estava estressado, estava cansado, tudo na cabeça ali, os neurônios, ele estava tudo bagunçado ainda. Então, você tem que ter um tempo. É que nem um bolo. Você vai fazer um bolo, você trabalha, mexe, fica 15 dias mexendo ali, entendeu? E de repente você vai Isso. colocar no forno. Você tem que deixar o bichinho esfriar, Exatamente. porque senão pode dar uma dor de barriga violenta. É verdade. Bom, então, para a gente começar a falar do velho maluco, né? Hum, Eu vou passar, vambora. eu vou dar um pequeno linha do tempo aqui para dar um contexto, né? Uma base para nossa conversa, né? Então, assim, o Stephen Edwin King ele nasceu em Portland, no Maine, no dia 21 de setembro de 1947, certo? Ele é o segundo filho de um marinheiro, o Donald Edwin King, e a Nellie Hutt, né? Esse casal, eles se casaram em 1939, ficaram alguns anos ali morando em Chicago, e depois de 2 anos do nascimento do Stephen King, o pai abandonou a família, né? Daí a dificuldade do nosso garoto, né? O pai abandonou a família, aí a mãe teve que se virar, viviam mudando de cidade, né? Até dependendo de ajuda de parentes, ela trabalhando até doméstica, né? E tudo mais. Daí, por 9 anos, eles ficaram nessa, né? Durante a infância do King, moraram em diversas cidades, até que depois de 9 anos desse vai e vem, eles retornaram para o estado natal do Stephen King, que é o Maine, né? Ele, a sua mãe e o seu irmão mais velho, o David, né? Em 1959, né, os irmãos King, né, o David e o Stephen King, criaram um jornalzinho ali na escola, onde o David ele contava as notícias da cidade e as notícias ali da escola, e o King já começava as suas historinhas, né? E aí, no caso, foram se passando os anos, né? Então, ali entre 1962 a 1966, ali o King já no ensino médio, ele começou a ver que a escrita era algo para ele, algo muito sério, que podia alavancar alguma coisa para o futuro, né? E nesse período, ele publicou em uma coletânea de contos de uma revista Pulp, né? Ele conseguiu publicar um conto de forma amadora. Ele não foi remunerado pelo conto, mas já foi uma experiência, né? E aonde ele lia, né, muitas coisas numa revista Pulp, né? Que é da onde originou-se aí, como eu disse anteriormente, a nossa revista ali, a Suma Literária. Então, ele sempre teve o horror como tema central. E acredite se quiser, ser uma coisa afetiva para ele. Porque ele estava na casa de uma tia dele, e no sótão da casa da tia dele, ele achou uma coletânea de contos, adivinha de quem, Vila? De que? Ah, até sei. Começa com H, depois termina com P. Lovecraft? Exatamente, o nosso Ah, King, nosso garoto King achou uma coletânea de contos do nosso outro amado pronto. autor, Abrir H.P. as portas do Lovecraft, inferno. e abriu a mente do Piazito, cara. O cara ficou louco. E outra coisa, ele ficou sabendo que esse livro pertenceu a quem? Ao pai dele. Então, era uma Hum, espécie de ligação dele com o pai dele. E pô, isso, legal. isso pouca gente sabe, né? Daí, no caso, os anos foram se passando, ele se formou em letras, em inglês. Daí, na biblioteca, na universidade, ele conheceu a Tabitha, que, segundo o próprio King, aguenta ele até hoje, né? Não, mas na verdade, eu acho que se não fosse a Tabitha na vida do King, ele não seria o autor que ele é hoje, né, cara? Mas depois a gente vai falar sobre isso Exatamente. daí. Depois a gente fala. Daí, no caso, os dois se formaram lá na universidade em 1970, especificamente o King, ele se formou o que para nós aqui seria o letras em inglês, né? Letras, né? Uhum. Então, ele com a Tabitha tiveram 3 filhos, né? A Naomi King, o Joy Hill, que eu, agora, desculpa, não me recordo o nome verdadeiro, porque É o Joy Joseph. Hill, É como? Joseph, né? É Joseph, Joseph, né? acho que sim. Ele é o filho É do Joseph. meio. Ele não É. quis já o sobrenome King, né? Então É. ele adotou o nome Joy Hill, que recomendo, tem excelentes livros.
Mestre Estrada da da Chave, Noite. Nosferatu, então ele tem Estrada da muitos. Noite, que é o primeiro debut dele, que eu achei assim simplesmente fantástico. Fantástico, muito bom. E Estrada da daí Noite. o mais novo é o Owe King, que também escreve e escreveu com o Stephen King Belas Adormecidas, escrevendo em É, parceria. Um dia ele teve uma ideia, pai, ele chegou bem assim para o Stephen King, pai, pensei em uma coisa aqui. E se o mundo, e se as mulheres, se todas as mulheres do mundo começassem a dormir e não acordassem mais? E daí é a premissa do livro, né? Mas aí é. a gente, das obras a gente fala mais tarde, só terminar esse contexto aqui. Daí na década de 80 o King escrevia tanto, mas tanto, que ele não conseguia publicar, de tanto que ele escrevia, porque para não saturar o nome dele no mercado, ele lançava um livro por ano. Então, para saciar essa prolixidade dele, ele criou um pseudônimo, que é o consagrado Richard Bachman, né? E Grandes daí, livros. exato, que tem livros excelentes, né? E daí Tem. tem um detalhe desse pseudônimo do Richard Bachman que eu separei aqui para mostrar para a galera, para quem não conhece. É uma história meio famosa, mas é bom colocar aqui no nosso bate-papo. É. Que um funcionário de uma livraria, o Steve Brown, ávido leitor e fã do King, né? Ele notou uma semelhança entre esse tal de Richard Bachman com o Stephen King. Daí o que, que Nossa, ele por quê? fez? Daí o que, que ele fez? Ele foi na Biblioteca Nacional, foi consultou os registros e conseguiu achar ali na assinatura dos contratos do livro desse Richard Bachman, que era o Stephen King. E daí ele mandou uma carta para a editora Stephen King, contando que tinha descoberto, né? O King Hum. ficou tão de cara que ele ligou pro cara, ligou para assistir, parabenizou ele e ainda foi muito gente boa. O que, que ele fez? Ele marcou uma entrevista na livraria do cara para revelar a brincadeira para todo mundo. Nossa, Então, cara. e essa história, tem um livro do Stephen King que é A Metade Negra, Metade rendeu essa. Negra. Exatamente. O que, que acontece nesse livro? O autor cria um pseudônimo e ele faz mais sucesso com o pseudônimo dele. Então, o que, que ele resolve fazer? Matar o pseudônimo dele. Só que o pseudônimo dele cria vida. E daí é coisa de Stephen King. Né? Nossa, ele tem umas ideias, caras, incríveis, assim, sabe? Eu curto muito a imaginação dele, cara. Ele, sinceramente, eu não tenho nem palavras para dizer, assim, sabe, a respeito. São ideias são muitos interessantes, cara. E queria que você tinha Sim. falado de algumas obras dele e tal, né? Eu, outro dia, tava passando, tava andando na rua tal, aí vi um cartaz bem grande escrito Misery, né? Aí eu falei, caramba, Misery? Eu falei, mas Misery, mas por que Misery? Era um negócio de teatro. Aí eu olhei mais de perto, eu tive de onde parar o carro e olhar mais para assim, nossa, não acredito que o filme do cara, o livro do cara, tá virando uma peça de teatro. Olha que louco, É, cara. e, Olha e só conta, e conta no elenco da peça de teatro a Mel Lisboa, cara. um Ela pouco. que é a enfermeira doida lá do Nossa, Misery. cara, assim, são personagens estonteantes, cara. Eu particularmente acho muito legal. Mas continua aí, continua falando dele aí pra gente entrar no assunto. Daí, Daí, no, você falou da onde será que o Stephen King tira essas ideias, né? E numa entrevista que eu assisti dele há pouco tempo, ele fala de uma questão assim, ele pensa sempre no e se tal coisa acontecesse? Por exemplo, a moto dele estragou, certa vez. Essa é uma história uhum, que ele mesmo conta. Certa vez a moto dele estragou, ele foi levar no mecânico que fazia um bom serviço e cobrava um valor justo. Só que esse cara morava afastado da cidade. Para quem não sabe, o Stephen King, a família dele até hoje mora no Maine. E daí sim. no Maine é muita cidade pequenininha, isolada, assim, sabe? Parece interior. E o Stephen King foi na oficina desse cidadão, e esse cidadão morava numa espécie de chácara, de fazenda, assim. E ele foi, e quando ele chegou, desligou a moto e tudo mais, veio, que nem ele mesmo fala na entrevista, veio aquele São Bernardo de 200 quilos Nossa, e começou meio que gronar para ele assim, e aí veio o cara e socorreu. Daí o Stephen King pensou: e se eu estivesse sozinho? E se a minha moto não pegasse mais? E se eu ficasse, entendeu? Essa questão desse, e a partir do esse que o Stephen King desenvolve, que ele vai desenvolve. ligando situações que ele vê
né? Porque não só Stephen King, mas muitos autores falam que o escritor, além de ser escritor, ele é um observador da realidade, ele é um observador da sociedade, ele é um observador de tudo. Então, ele Uhum. observa e liga certas situações, certas ideias com essa coisa do EC. Então, é mais ou menos por aí a dinâmica da cabeça do velho louco. Sim, então, e é uma coisa que eu quero destacar até, que eu acho que, tipo, ele, como todo autor, né, eu acredito que todo autor faça isso em seus trabalhos, né, sempre coloca pistas, né, do pensamento, de algumas coisas que ele tem em particular. Que nem, por exemplo, você falou a respeito do EC do Stephen King, né, mas eu vejo também que ele fica pensando assim, pô, bem nesse EC, assim, e se eu colocasse as pessoas sozinhas num local? Que é o que acontece no nevoeiro, né? Pode ver Exato. que tem lá uma fala lá que ele está que o Wally Wick está comentando lá. Aí ele fala, só colocar uma galera junta, presa, tirar a água, tirar a comida e você vai ver o verdadeiro ser humano. Então, o Stephen King ele tem muito desse lance também de pensar nessas possibilidades, né? Nesse EC, Exatamente. né? Viu, mas, Vila, você me deu um gancho aí excelente, cara, para ver a criatividade Ó, gancho é com Clive Barker, cara. Gancho é com Clive Barker. você tá falando em Stephen King, né? É verdade. Mas assim, cara, qual que é o verdadeiro horror do nevoeiro? Na tua opinião, Vila? Você que leu. Fi- Ah, eu O, esqueci de comentar. o É, final, o o, final é o fi- verdadeiro o, horror. o final do filme é diferente do final do conto, É. tá? Tanto é que o final do filme, que é arrebatador, destruidor, não é o final do King. O É. King ficou surpreso com aquele final, ele achou muito melhor que o conto, para começo. Nossa, cara. Nossa. E, Eu cara, pensei que o ele que que... tinha assinado o roteiro também. Não, não foi Ah, o roteiro não é dele, cara. não, não é não. É de um parceiro dele, essa parceria dele é de longa data, é com Frank Darabont. Exatamente, agora, isso, lembrei, Hum, exatamente. é ele mesmo, ele é um grande parceiro do King também, cara. Sim. Então, o que que a cabeça do King, né? Como que ele pensou? Será que o verdadeiro horror do nevoeiro são as criaturas lá fora? Na Ou, a verdade, ques- são as criaturas. Pode falar, desculpa. ou é aquilo que viram no final, aquele fanatismo, É, né? Cara, isso fica tão explícito nos dias de hoje, por sim. exemplo, É. é inacreditável, cara. Tipo assim, o que acontece com o ser humano quando ele está em uma situação daquelas? Sim. Como é fácil o ser humano voltar para a barbárie, né? Isso, é para você ver como é interessante, cara, uma conversa, assim, porque você começa a, a, a ter vários insights, assim, né, vários pensamentos, né, e é por isso que eu falo para você que realmente o cérebro é um músculo, né, porque o Nevoeiro já assisti diversas vezes, mas foi sob a luz do seu questionamento que eu comecei a pensar, e você falou assim, qual que é o maior terror, na verdade? Os monstros lá fora, aí vem na minha cabeça, ou os monstros lá dentro. Por quê? Exatamente. Os monstros lá de fora, cara, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o que a natureza deles faz. Ou seja, estão matando para comer, né? Eles estão fazendo o que eles fazem. Eles são insetos, são um monte de bicho, né? Que com certeza todo mundo já assistiu Nevoeiro do Planeta, né? Se não assistiu, corre para assistir que é legal o filme, tá? Mas o que acontece com os monstros lá de dentro? As pessoas que estão lá presas naquele supermercado, eles começam a se matar, eles começam a se dividir, algumas se unem, mas começa a gerar células, né? E é o grande pesadelo social, né, cara? É a divisão, é aquela pessoa que tá de um lado e que tá do outro, né? Então, esse Tanto, realmente tanto é, cara, que a barbárie é tão grande que voltam a uma concepção primeva de religião. é, Longe de mim aqui criticar a religião, mas chega um ponto ali que o fanatismo religioso toma conta e que a beira, que eles sacrificam, existe um sacrifício, não querendo dar sim, spoiler. existe, cara. Sim, Então, verdade. cara, é muito profundo, tipo, o nevoeiro ele tem muitas camadas, né? Tem, cara. E é bem interessante, cara. E é uma coisa muito bem construída, eu achei o Nevoeiro, e ainda mais nessa parte também do fanatismo.
né? Que é bem interessante mesmo, porque é bem, como que se diz? Apesar do trabalho ter sido de 2007, ele é muito atual, né, cara? Muito. E quem que é a nova messiânica lá é a Mr. Comord, Comord, Comort. é a senhora Comord, que é um personagem fantástica, Temos. cara. Os personagens do Stephen King, pelo amor de Deus, são bons. Cara, eu acho que a especialidade do Stephen King é personagem, cara. Sim, Sem sobre... Tudo bem, ele é um ótimo criador de situações, de colocar pessoas comuns em situações extraordinárias, mas a sim, profundidade de personagem que esse cara tem a capacidade de fazer é inacreditável, cara. sim, sim, sim. Falando em personagem, Vila, agora eu passo a bola para você aí. É. É, Tem a primeira personagem dele, que é a Carrie Estranha. Não, com certeza. Antes de falar da Carrie Estranha, e a Carrie Estranha tem um detalhe muito importante, né, cara? Que nem, por exemplo, é, o King, ele casou, depois que ele terminou os estudos ali, ó, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige aí, tá? Ele casou com a Imagina. Tabitha e tal, eles tiveram os filhinhos dele lá, todos bonitinhos, né, e tal. Só que um deles veio com um problema de saúde, não foi um problema muito simples, não, foi um problema grave que precisavam de remédios muito caros. E o Stephen King, na época, se eu não me engano, ele era um professor, tudo mais, eu não lembro se é de literatura ou se era de língua inglesa, mas pra, é até interessante porque ele fazia o que mesmo? Ele trabalhava numa lavanderia, né? Trabalha na lavanderia. Chegou, É, num período eles moravam num trailer, né? Você aham, veja, então, pois é, ali, cara. ali, ali ele já tinha a Naomi. Então, na Sim, época que eles moravam no trailer, ele tinha a Naomi, morava num trailer, ele era professor de dia e à noite ele trabalhava na lavanderia. então, e ainda arrumava tempo para escrever ainda, né, cara, que ele escrevia de Exato, madrugada, né, e ele exato. escrevia de madrugada. E o que é interessante, né, que faz parte, eu não vou me lembrar do título agora, né, que tem um conto do Stephen King que rola dentro de uma lavanderia, cara. Isso é uma coisa bem interessante também. Eu acho que é uma Ah, passadeira sim, automática. é a máquina de passar roupas. É, É que está no livro Sombras da Noite. é, Cara, e é um conto horroroso. Não, não horroroso no bom sentido. É no um bom terror. sentido. Cara, Tem- você fica de cara o que o cara fez com uma máquina de passar roupa, cara. Pois é, cara, pois é. E isso daí que. E é uma coisa engraçada, cara, que eu tenho reparado assim nos títulos dos contos de Stephen King, tem uns que são bem, né, ridiculosos mesmo, digamos assim, né, cara? São assim, bem explícitos, na verdade, né? E aquele Aham. conto que eu escrevi para a revista o primeiro lá, nossa, que vergonha, esqueci o nome do meu conto. É, Briga de marido e é, mulher, não se meta com mulher. não se mete a colher, né? Então, Aham. que acontece? Foi um título que eu pensei, pô, esse título aqui é digno do Stephen King, cara, porque, meu, mais ridículo do que esse aqui, porque ele tem um título, particularmente, né? Alguns Hum, dos contos, eu acho assim, sabe? Processador de texto dos deuses, sabe? sim. Eu acho uns títulos muito estranhos, né? Eu valorizo muito essa parte de título, né? Não, e é Então, legal que ele é mestre dessa brincadeira, né? Você, então, cara, por exemplo, nos contos mais especificamente. Você lê isso é o, pra... você vê o título do conto, isso não dá nada. Uma Então, máquina de i- passar roupa. isso é mais Cara, uma... você lê o troço. Então, isso é mais uma lição do mestre Stephen King. Você nunca deve julgar um livro pelo título, Exatamente. né? Você nunca deve, porque de repente pode ser pegadinha do autor, né? É, Mas voltando lá, a gente estava falando da primeira grande personagem, né? Assim que apareceu para o mundo, que foi a Carrie. Mas por trás da Carrie tem uma outra personagem muito importante, né? Como eu estava grande. dizendo, muito, né? Como a gente estava dizendo, a vida do Stephen King era sofrida, meu, ele teve que pedir dinheiro, ele pastava mesmo, né? Tanto é que quando foi o primeiro conto dele comprado, ele ficou assim super feliz, porque foi numa revista, eu não lembro se foi US$ 500 que eu li em algum lugar, eu não me recordo bem, né? Uhum. Mesmo assim, ele continuou trabalhando ali e tudo mais, e aí finalmente ele vai e escreve um livro chamado Carrie. Ele foi lá, escreveu Carrie e tal, escreveu, 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 escreveu.
Só que provavelmente o Kerry King, eu misturando Slayer com Kerry, nossa, tá viajando. Eu tenho que parar de beber antes de gravar o podcast. Nossa, que engarfinhada que eu dei em alguém aí. Não vou falar na marca da bicicleta, mas tudo bem. Então, vamos voltar aqui ao assunto aqui, né? E aí, o que acontece? E ele pegou, provavelmente ele terminou de escrever Carrie e foi lá, o que ele fez? Provavelmente ele foi olhar, leu, não gostou, jogou fora o calhamaço de folha. Aí a esposa dele estava lá em casa, limpando a casa, foi lá limpar o escritório do marido, de repente achou aquele negócio no lixo, né? Achou aquele negócio no lixo lá e decidiu resgatar do lixo e leu. Quando ela leu aquele calhamaço de folhas, ela pegou e jogou na frente dele e falou assim, ó, continue escrevendo isso. E foi aí que o Stephen King continuou escrevendo. E aí Carrie acabou fazendo um grande sucesso nos Estados Unidos, acabou se tornando um filme, e depois veio o Iluminado, que também, nas mãos de Stanley Kubrick, que era um baita de um diretor muito importante na obra, olhando para um livro de um escritor iniciante praticamente, né? E Exato. estava ali fazendo o maior sucesso ali, então isso chamou muita atenção, e logicamente, devido ao talento do Stephen King, da obra dele, acabou se tornando o que é hoje. Mas uma das grandes pessoas, por isso que eu sempre falo, cara, o apoio é extremamente importante, né? Só que a gente precisa saber quem a gente quer de apoio, porque tem como escolher. Que nem, por exemplo, eu sempre dou um conselho para o pessoal, assim, ó, você tem que mostrar seu trabalho para as pessoas para você ter um feedback, né, diferente, mas toma muito cuidado para quem você mostra, né? Primeiro, a gente não sabe quais são as intenções da pessoa, de repente ela pode, de repente, se apossar do seu trabalho, ou criticar de uma forma extremamente negativa, simplesmente para tirar aquele gancho lá, porque de repente ela gostaria muito de escrever aquilo que ela não tem capacidade para escrever. Então tem que tomar muito cuidado para que a gente mostre o nosso trabalho, né? Então isso é um ponto fundamental, né? Exatamente. No caso, quem estava do lado da esposa dele, nós sabemos que tem esposas que realmente são parceiras, mas também sabemos que tem esposas que não são parceiras, né? Então Sim. existe, né? Ele podemos dizer que deu um golpe de sorte, porque até hoje ele está com a Tab, até hoje ele tem sucesso, e os filhos dele, graças a Deus, todos eles estão muito bem encaminhados, e somente a Naomi que não caiu para esse lado das letras, né? Exatamente. Ó, Né? mas para vocês, por exemplo, o cara, ele tava devendo, ele tava sem telefone, não, ele tava com o telefone na casa dele. O cara ligou para ele, viu o editor dele, né, Stephen, Hum. Carrie foi vendida por $400 mil. Nossa, pois é. Imagina um cara que tava, putz, perdão a palavra, o cara tava fudido, cara, tava fudido. Tava. Cheio de conta para pagar, filho, aluguel atrasado, com luz para cortar, tudo mais. E daí, a primeira coisa que ele lembrou, a primeira pessoa que ele lembrou, a minha esposa. Só que ele estava duro, estava com pouco dinheiro, e daí o que que eu faço? O que que eu faço? Eu preciso dar um presente para ela. Foi lá, daí só que era domingo, só tinha uma farmácia aberta, ele comprou um Oh, secador de cabelo para a esposa dele. pois é, eu lembro dessa história aí, cara. Pois é, cara, pra você ver como são as coisas, né? E os dois estão juntos até hoje e estão ali. E ela também é autora também, né, cara? A autora, Pequenas Vidas, acho que foi o último livro que ela publicou. Pequenas Vidas, tinha alguma coisa de terror também, era Pequenos alguma coisa também, era marionete, alguma coisa assim, sei lá como que Não, tinha e ali. como que foi, como que foi grande o estouro do Stephen King. Para você ter uma ideia, em 1976 é feita a primeira adaptação justamente do Carrie, né? E Sim. o diretor desse filme nada menos é o Brian De Palma, né, cara? Pois é, Porra, cara. cara, o primeiro filme adaptado de uma obra tua, você ter como diretor o Brian De Palma, aí ali anos mais tarde Stanley Kubrick, então não é para qualquer Então, um, né, cara? foi um grande começo, né, cara? Foi um grande começo. E tem. Mas fica entre nós aqui, pessoal. Nunca falem do filme do Stanley Kubrick pro King, tá? Não falem desse Ah, filme pra ele. mas porque ele não gosta ele não Ele gosta disso daí? odeia esse filme. Nossa. Cara, eu particularmente, cara, é que assim, né? Eu sempre gostei de estar nos bastidores ali dos filmes, né, cara? Eu fiquei sabendo muitos questionamentos né, dos estúdios da época, por que que o Kubrick
escolheu justamente o Iluminado, né? Porque se você for analisar os filmes do Kubrick, cara, ele é um cineasta que ele gostava de experiências, né, cara? Laranja Totalmente autoral, né? Mecânica. Então, Laranja Mecânica, por exemplo, que era um filme muito louco, né? O 2001, aquele classicaço dele, Doutor Fantástico. Então, aí, de repente, me aparece como Iluminado. Foi muito estranho, entendeu? Ó, Então, confesso particularmente, Vila, eu não hum, gosto do Iluminado do Kubrick, ele, sinceramente. nem o Jack Nixon gosta. Primeiramente, ó, o Jack Nicholson, todo mundo pode me odiar agora que eu vou falar agora. Eu acho É. o Jack Nicholson no Iluminado muito caricato, cara. A interpretação Não, dele é muito caricata, sei lá, cara. Então, sim. e outra coisa, quando você lê o livro, cara, é uma outra coisa. Ali, o Stanley Kubrick, ele, com esse poder autoral que ele tem nos livros, nos filmes dele, né? Hum. Ele transformou em uma coisa completamente diferente. Aí Não, eu tenho que concordar com o King. não, muito diferente. Eu, particularmente, também, eu prefiro mesmo aquela outra série, né? Aquele filme que foi. Exato. Que foi o Kim que roteirizou, né, na verdade. Sim, pois é. Aí aquele ali já estava mais condizente. Eu até achei mais interessante, porque o Iluminado do Kubrick, cara, todo mundo criticou, cara. Até o Jack Nicholson, pô, o Jack Nicholson é um baita de um ator, né, cara? E ele foi criticado pela atuação dele no filme, entendeu? Acharam completamente sem sentido. Tudo ali sem sentido. A única coisa que eu achei assim boa naquele filme lá, cara, foi a interpretação da mulher do King, bicho. Ela eu achei assim fenomenal, cara. Aquela interpretação. Como que é o nome da atriz mesmo? Deixa eu ver se eu consigo me recordar. A Shelley Duvall. Meu, Shelley Duvall. eu achei ela, ela teve assim uma interpretação muito boa, mas eu acho que a cara dela, as feições dela, cara, dá uma agonia violenta, cara. A fotografia do filme, né, cara? Sim, sim, nossa, a fotografia do filme era. O Overlock ficou fantástico, cara. Ficou muito É muito bom. bom. Isso aí eu não posso discordar, né? Em termos técnicos, o Kubrick ele é perfeito, né? Não Não, ele tem foi do cara. Não tem. muito bom. Muito bom. Mas, logicamente, né, que aquele outro, não tinha que saiu o outro, foi 2000 e alguma coisa. Foi 2000 e O, a, alguma coisa? Foi a, a, 1997. a minissérie É, aquela do minissérie que saiu, que foi roteirizada por 1997, ele. se não me engano. Então, essa daí não, isso daí já foi mais top. Essa foi Exatamente. bem mais próxima. O roteiro é muito melhor, né? Tudo Hum, bem que a produção, logicamente, é uma série para televisão, ela é mais reduzida, né? sim. Então, mas é impecável. Muita gente critica, eu não vejo o porquê. Não, eu gosto. Eu, particularmente, em 1997, cara. Sim. Então, Daí, eu curto, eu gosto mais dela porque ela, assim, ela é mais interessante, além de ela ser, porque é mais a cara do Stephen King, cara, porque o Stephen King, a gente, quando vê um livro dele, a gente não espera menos de pouquíssimas páginas, sempre espera mais de 500, 600, porque ele sim, fala pra caramba, né, então ele, cara, bem prolixo mesmo, então, geralmente os filmes dele, também, a gente até falou de um deles, que é extenso pra caramba, que é o Tempestade do Século. Tempestade do Século, exatamente, que é um roteiro para cinema, né? É roteiro para televisão que ele fez, né? Ele não, acho que deve ter sido publicado já o roteiro, né? Mas a princípio Então, ele fez diretamente para televisão e é uma minissérie de 5 capítulos, né? Que hoje você assiste condensado, né? Um filme é sim, mais de sim. 5 horas. Tem a Ah, Rose não, Red esse também é uma daí é fantástico. Rose Red é fantástico. nossa, Apesar que a Tempestade do Século, na verdade, o que aconteceu? Quando a Warner lançou esse filme, aqui no Brasil, não me recordo, mas eu fiz, era VHS dupla, cara. Era um VHS duplo, ou seja, vinha duas uhum, fitas nela, cara. Então isso faz muito tempo atrás. Então não foi lançado também como minissérie, foi lançado de uma vez só, o que é bom. exato. Porque, gente, se vocês não assistiram, tem no YouTube, entra lá, procura Tempestade do Século. São 4 horas e pouquinho, ou se não for mais. Mas Mas o filme vale a pena. André Lenoche. André Linoj, cara, tem uns personagens, tem ali a galerinha dele ali, né? Porque o Stephen E o King, tema de Tempestade do Século é
hipocrisia. Então, pois é. Foi isso aí mesmo. Cara, outra coisa, de novo, aquela coisa, a profundidade, as camadas que o King coloca nas Uhum. histórias dele, que é... Ó, a premissa do filme, do filme é o seguinte, chega um cara, um cara, uma espécie de mago, chega na cidade e mata uma velhinha. E aí começa a história. Aí é com vocês, assistam, porque Então. a coisa vai para um lado, meu amigo. Gente, é um mago, mas é um mago do mal, tá, gente? Não é um mago estilo mestre dos magos, não, viu? Não, não, Quer é bem do mal, dizer, muito do mal, mas muito mu- mal mesmo. mas vale a pena, viu? Vale a pena. Então, a gente falou da Tabitha, que é ela que foi lá. Daí, ó, o começo da carreira do King, agora já indo para as obras deles em si, né? Uhum, Ó, em 1974 ele lança Carrie Estranho, que foi a primeira obra dele. Depois uhum, vem Salem, A Hora do Vampiro, que é estupidamente bom, uma reverência ao Bram Stoker, né? Que, digamos, uhum. todo mundo diz que Salem é o Drácula do Stephen King. É É uma mesmo, cara? história... todo mundo fala, tipo assim, no fandom do King, digamos assim, né? Nossa. Porque é uma excelente história de vampiro. Hum. E é um vampiro em conceitos bem... E é assim, ele pega o que é tradicional, né? Na lenda do vampiro, só que ele faz da forma King, né? Sim. E aí, no caso, daí a mãe... um detalhe aqui, daí a mãe do King morre e ele vai passar ela morreu de câncer, a mãe dele, né? E depois disso, depois desse fato, ele foi passar uma temporada no Colorado. E ele ficou num hotel. E era inverno, ele ficou no quarto 217 com a família dele, o que originou a próxima obra dele depois de Silent Slot, né? Que é o Iluminado, que é, para alguns, eu não acho, mas a maioria diz que é a obra-prima do King, né? Que é o Ah, Iluminado. E daí ele escreveu, aí veio um livro dele, em 1978, que é A Dança da Morte, né, cara? Que nossa. viu, ele previu o Covid para começo de conversa, né? Então, pois é. E isso é um ponto muito, muito interessante, cara, porque esse filme, A Dança da Morte, que foi lançado. Quando ele foi lançado, Dança da Morte? O livro foi em 78, 1978. É, O filme, daí porque teve, né, a minissérie também, agora teve sim. uma nova, um remake da minissérie, teve Hum, agora pela Star Plus lá, hum. Então, foi esse é o feito. ponto esse é o ponto que eu queria chegar, cara, porque a Dança da Morte de 89, cara, eu particularmente, eu acho, quer dizer, deixa eu ver se é 89 mesmo, né, cara, eu tô falando besteira aqui, porque, cara, ó, pensa num filme que eu assisto, assim, praticamente direto, cara, esse filme eu acho fantástico, né, acho muito bom, deixa eu ver aqui, Cara, cara, não tô achando, peraí. eu também estou localizando. Foi macumbado, tá macumbado. Isso é os poderes do mal do Stephen King. Stephen King tá... tem que Mas eu conferir. acho, mas se eu não me engano, eu acho que ele é de lá dos anos 80 lá. Cara, é muito bom, é uma história fantástica. Ele foi dividido, se não me engano, em 4 partes. Muito bem dividido. Dança da Morte, se não me engano, tá no YouTube também. É um Tá, filme sim. que eu recomendo muito assistir, cara. Mas eu achei, cara, o novo muito oportunista, cara. Na verdade, Eu não. Vila, Hum, na verdade, não assisti a versão nova. Eu fiquei é, meio intrigado. Mesmo é. porque a Dança da Morte eu quero reler. Eu preciso reler, Hum, entendeu? Eu li a Dança da Morte faz muito tempo e eu quero é. reler, porque eu não lembro de nada. Sabe, Hum, tem livros que eu leio assim, tipo, que eu preciso ler de novo para dar aquela sim. renovada nas memórias. Mas E então é muito bom. falando nisso, é 94. Acabei de ver aqui, 94. Eu acho que é década de 90, então. Aí, de repente, eles inventaram de fazer um remake justamente, nossa, que coincidência, quando tava começando a Covid, 2020. Sim, sim. Nossa, que coincidência, cara. Eu, particularmente, cara, eu não sei, eu vou ser franco com você, eu não li Dança da Morte, né, porque tem alguns livros do King que eu deixo somente na mente ali no filme ali, pra não me adentrar muito nesse universo, assim, gigantesco, porque eu sei que eu posso não sair lá de dentro, né. Sim. Mas,
cara, eu achei assim, eu assisti o The Stand, não achei bacana, porque, cara, o Random Flag do primeiro, cara, é fantástico, É muito muito estiloso, bom, né, cara? muito Aquela estiloso. botona de cowboy, aquela jaquetona jeans. Sim, o Gary Sinise também tá fantástico no filme. São atores, assim, meu, muito fantástico. Rob Lowe também tá, meu, como Nick Andrews, ele tá muito bom também. E sem Sabe o que que é, mencionar, Vila? Sabe o que é, que é? Eu não digo que é saudosismo nosso, não é, cara. É hum, fato, cara, muita coisa antigamente era feita melhor. pois é, cara, que nem, por exemplo, Porque Tom hoje Cullen, tudo que tem que fazer, até filme de terror hoje em dia tem que passar mensagem. Não, cara, filme de terror tem que dar medo. então, pois é, tem que passar a mensagem, falar assim, olha, gente, se você não se comportar, você vai acabar no inferno. Essa é a mensagem, pronto, Viu? acabou. Se você dormir, o Fred Krueger vai te matar. É, Ponto. Entendeu? Filme de então, terror para mim é isso, sim, né? com, Não, com não é passar certeza, mensagem social. tem que ser, com certeza. Ó, a única coisa que eu achei interessante, cara, eu quero até destacar isso, porque como a gente estava falando dos personagens do King, ele adora um personagem assim, sabe? Tipo, como posso dizer? Especial, vai, digamos assim. Cara, no Dança da Morte nós temos o Tom Cullen, né? Tem Tom Cullen, né? Muito Aham, bom no sim. de 94, tá? E pra mim foi o único personagem que se salvou no novo, no Dance Stand do 2020, porque eu achei que ele foi fantástico também. Aquele, ai meu Jesusinho, eu achei muito bacana, né? Então eu gostei muito desse personagem, né? E falando de personagens assim que nem estilo Tom Conley também, nós temos ali também que eu julgo que é mais ou menos nessa pegada. O John Coffey tem um pouco dessa especialidade inocente, isso que eu acho que encanta, né, nesses Aí personagens. nesse caso, Vila, a gente tem que entrar na Magnus Opus do Stephen King, certo? Hum, Tinha uma hora a gente tem que falar, tocar no assunto, não adianta. sim, Que é não, a saga Torre Negra. Não sei se vocês sabem, mas a maioria, não todos talvez, mas a maioria dos livros de Stephen King estão interligados. sim, puta, aí sim. Eles fazem parte do mesmo macroverso, certo? Do multiverso. O que que é a Torre Negra? A Torre Negra ela é a personificação da entidade que poderíamos, eu até esqueci o nome, tem um nome específico para isso, a entidade que seria Deus, né? O Criador. E ele se personificou nessa Torre Negra, e essa Torre Negra ela tem feixes. Ela tem, se eu não me engano, 7 feixes que cada feixe é um universo, entendeu? E cada feixe desses aí, eles têm um protetor, que é um animal divino, e tem o seu antagonista. Adivinha quem que é o antagonista aqui no nosso universo, digamos ali, é a Maturin, que é a tartaruga que simplesmente vomitou o universo. E isso é Stephen King, gente. Aí nós estamos entrando numa parada muito louca. Nossa, E, e o antagonista da Maturin, da tartaruga, é o It, a coisa. hum, Ele é o antagonista. Cara, agora, falando de adaptação de novo, vamos conversar sobre a adaptação de It e a coisa, essa nova. nossa, ó, cara, eu Cara, particularmente, fala aí. não, deixa eu só desabafar aqui. A primeira parte é excepcional. Hum, Excepcional. As crianças, cara, fantásticas. Adorei eles ter adaptado para os anos 80, né? Pegando o gancho ali, lá, Clive Barker, né? Pegando o gancho uhum. do Stranger Things lá, né? Na Netflix. Casou muito bem. Agora, a segunda parte, meu amigo, Você não curtiu principalmente a segunda parte? cara, não gostei, muito flashback, não tinha necessidade de flashback, por isso, É, por que o cara dividiu em duas partes? Se ele vai mostrar tudo de novo na segunda parte, as crianças de novo, tinha que uhum, fixar eles adultos, né? Sem falar que o cara boa. mudou totalmente o final, cara. Pra quem leu o livro sabe o que eu tô falando. Então, pois é, eu não li esse livro, cara, porque, sinceramente, esse livro aí, até então, era uma grande raridade no país, né, cara? Sim. Era uma grande raridade, mas enfim, eu particularmente, eu assisti o primeiro, eu gosto sempre de assistir o primeiro, eu sempre gosto de assistir o anterior, o original, e depois o remake, né? Certo. O primeiro, cara, eu não curti muito porque ficou muito.
jogação, sabe? Uma hora tava criança, outra hora tava adulto. Uma hora tava criança, uma hora tava adulto. Uma hora tava criança, uma hora tava adulto. Cara, a sacada que eles fizeram, né, para essa nova produção, eu achei muito bom. Dividiram de uma vez, colocaram o lado criança de um lado e colocaram adulto do outro. Exatamente, Vila. Eu achei ótimo. Isso que me incomodou no segundo filme, na parte Uhum, 2. Porque, cara, perfeito, vamos separar eles crianças, né? Porque o que acontece? Na década de 90 teve a série It a Coisa, né? Uma obra-prima do medo, certo? uhum. Que ficava intercalando, porque o livro é assim, só que o livro é bem feito, né? Sim, com certeza. O Stephen King, ele trabalha quando criança e quando adulto, né? Na Pois é. minissérie de 1990, não ficou legal essas transições. E o que, que, Sim. eu- que, eu- que foi feito em 2017 e daí acho que em 2019? Não, peraí, deixa eu ver aqui. 2017. 2017 saiu o O primeiro, prim... né? Saiu o primeiro, 2017 saiu o primeiro. E o segundo, a parte 2. Ah, a parte 2 acho que deve ter saído no ano seguinte, não? Ou foi 2 anos depois? O pessoal fez Eu todo mundo acho que, sofrendo, né? se eu não me engano, é 2019, se eu não me engano. Então, os caras Isso mesmo. dividiram o Masquiette, né? O diretor, ele dividiu em duas partes. Ficou perfeito. A primeira parte é excepcional, né, cara? Eu acho. Agora, a segunda, o porquê? Então, se ele dividiu, não tem por que mostrar flashback. Quer ficar voltando, vai estar mostrando. Ou seja, vai estar falando mais. Na verdade, cara, eu particularmente, até o Cemitério Maldito. Você assistiu o novo Cemitério Maldito, né? Não, Lógico. esse aí eu não gosto nem de comentar. Então, você tá vendo? Você já assistiu. Você viu que eles mudaram assim completamente, né, cara? Meu Deus, cara. E O que eu, passou na particular. cabeça do cara? Pois é. Cara, mas num mundo, cara, que o pessoal muda a história que muda a história do King Kong simplesmente por causa de um Monsterverse, cara, tudo pode acontecer, né? Uhum, Porque o King, saindo um pouco do assunto, né? Pô, o King Kong, todo mundo conhece a história do King Kong, né? uhum. Ele tá na ilha, o pessoal vai lá, enche o saco dele, depois pega ele da ilha, leva pra cidade, ele sobe lá, pega a menina, ele cai, pum, morre, né? Aí de repente fizeram um que ele não morre. Por quê? Pra poder participar do Monsterverse lá, né? E eu Conversa. particular, meu, isso pra mim, cara, é meio que tudo bem, que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar e tudo mais, mas tem coisas que não precisariam ser feitas dessa forma. Que nem, por exemplo, o The Stand, que nós estávamos falando agora, o remake, eu achei que era um oportunismo, né? O It, né? A parte 2 de repente, ter sido feito dessa parte também foi um oportunismo, porque Stephen King é um artista que vende, né? E o pessoal fala também que o Cemitério Maldito, tudo bem que os anteriores, teve lá a parte um, teve, né, as suas partes, mas eles estão querendo fazer agora uma continuação também do Cemitério Maldito, desse último que foi lançado, que Aquele, particularmente aquele cemitério maldito lá da década de 80, ele teve uma continuação que é teve. com o garoto que fez Terminador do Futuro 2, que era o John Connor lá. Ah, tá, Ele é o protagonista do segundo filme. o Mas Furlong. só colocando. Isso, só colocando uma coisa aqui. Uhum, O Cemitério Maldito, o livro é O Cemitério, é o mais pesado do King. Quiçá, é, todo mundo fala do Iluminado. O hum, filme, desculpe, o livro mais assustador, amedrontador, traumatizante do King é O Cemitério. Por quê? não, Não é pelo sobrenatural, hum, é porque ali ele trata de luto. E não hum, tem horror maior na vida do ser humano que o luto, de se perder uma pessoa. pois E, é, cara, cara, esse livro, cara, eu fiquei com uma ressaca literária, cara, que senão, cara, eu fiquei assim, me acabou, cara. nossa, Me- cara, Cara, eu sabia tudo o que acontecia, mas você lendo o livro Cemitério, tanto é que o King não queria publicar. nossa, Tipo, seria, o Peter Straub, cara, leu, também falou, cara, não publica isso. A Tabata nossa, falou, não publica isso. Só que daí ele não tinha livro para publicar e ele tinha contrato para cumprir, entendeu? hum. Ah, E ele ele foi lá se e publicou. obrigou a lançar. Cara, mas é muito bom, cara. É Nossa, muito aí tá vendo? Isso aí já é instigante pra quem não leu ainda, ó, ler, começar a ler o Cemitério aí, porque de repente tem alguma coisa aí por trás desse livro aí que seja Ah, muito, muito interessante.
Uma coisa, Vila, aqui também é importante falar a respeito de Stephen King. A maioria das pessoas conhece o Stephen King como o mestre do horror. Pessoas, King não escreve só horror, tá? É, isso é Escreve verdade, hein, cara. O drama cara é muito bom bem. demais. Nossa. King escreve Fantasia, Olhos do Dragão, uma obra de 1974, que é uma Muito bom. fantasia, Eu que li. é uma Esse eu fantasia li. muito boa. Agora vocês peguem e leiam uma coletânea de novelas dele chamada As Quatro Estações. Nossa. As Quatro Estações tem dois contos que viraram obras-primas do cinema. A primeira Nossa. é O Corpo, que é aquele consagrado filme da Sessão da Tarde, Conta Comigo, Uhum, né? E A Redenção de Shawshank, que uhum. é Sonho nada de mais nada menos liberdade. que o Sonho de Liberdade. Cara do céu! Nossa, cara. Meu, e ainda, olha só o time, cara. Morgan Freeman. Nossa, não, Tom Hanks é no outro, É, mais pouco pra frente. Espero do milagre. Espera do Milagre. Não. Outro clássico. Meu, não. Morgan Freeman, cara. Nossa, Ai, muito bom, cara. Morgan Freeman, cara, eu particularmente gosto muito da interpretação dele, acho muito legal. E tem outros autores ali que fazem parte meio que de uma panela do Stephen King também, né? Porque parece que é, tá todo mundo ali, né, cara, participando. exatamente. Sempre tá participando. O roteirista sempre mais ou menos os mesmos, né? Uhum. Atores ali. Por exemplo, é, aquele ator, eu esqueci o nome dele. Tem um ator ali que fez A Dança da Morte, fez uma participação na Espera do Milagre, e também, se eu não me engano, ele está no Sonho de Liberdade. Hum. Só um detalhe sobre, Ah, William sobre Sandler, né? O William Sandler tá direto no filme dele, que é aquele. Deixa eu ver aqui um ponto. Ele, no Espera de um Milagre, ele é o pai das meninas assassinadas. Isso, exatamente. Ele tá direto, cara. É. E Tem. um detalhe aí particular da vida particular do Stephen King, ele nega, mas assim, O Corpo, que é Conta Comigo, é a história de quatro amigos, né? Uhum. Quatro amigos que aparece a notícia que sumiu um garoto e esse garoto morreu no trilho do trem. E tem um corpo, e eles querem achar esse corpo para virarem heróis. Nós achamos o corpo da criança que morreu. Pouca gente sabe dessa história, mas na infância, o Stephen King saiu de casa para ir na casa de um amigo. Ali, aproximadamente 2 horas depois, ele voltou para casa praticamente catatônico. Hum. E daí a mãe do Stephen King entrou em contato com a família do amiguinho dele e ficou sabendo que esse amiguinho dele tinha morrido atropelado por um trem. Pois é. Então, as teorias é que o Stephen King ouviu a morte da criança no ato, ouviu o corpo. Ele nega, ele fala que não, mas, né? Sim, não, com certeza. Você acaba ficando. Isso acaba ficando tatuado na mente da gente, né, cara? Então isso acaba saindo, né? São os demônios que. Ele mesmo fala, né? Que ele tem um monte de fantasma, um monte de demônio que ele precisa libertar. Então, de repente, esses são os demônios que ele precisa libertar dele, né, cara? Exatamente. A gente falou do Random Flag também, né? Ali na Grande personagem, muito grande bom. personagem, né? A gente falou do Randall Flagg ali na Dança da Morte. O Randall Flagg, ele é um personagem recorrente nos livros do King. O King mesmo fala que é o melhor vilão que ele fez, é o Randall Ah, Flagg. E ele é um ponto de referência para esse universo compartilhado que eu falei da Torre Negra, né? hum, Ele que conecta, ele é o principal peça de conexão, né? E no caso, o primeiro livro é a história da Torre Negra em si, né? uhum, Dos 7 livros ali da Torre Negra. É do pistoleiro Roland Deschamps uhum. indo atrás desse homem de preto, que é o Randall Flagg lá da Dança da Morte. Então ele está em vários livros. O King tem muito disso. Tem. Eu recomendo assim procurar ler em ordem de lançamento dos livros, porque o King é assim, gente. Ele dá spoiler dos livros dele. Pois você tem os personagens dele no caminho. Eu achei essa parte muito, muito interessante, cara.
Muito interessante. Porque, meu, você dá uma veracidade para aquele trabalho, né, cara? Então isso é uma coisa bacana, se interliga, né, cara? Exatamente. Ó, Aí uma você fica aquela. questão. Pode Pode falar. falar. Não, vai fundo. Cara, outra questão, agora que eu me lembrei, cara, outra questão, por exemplo, tem, ó, um exemplo, tem a mãe de um dos garotos do Clube dos Otários, do It a Coisa, foi vizinha da mulher do Cujo. É assim que ele conecta as coisas também, sabe? É, então, pois Detalhes. é. Tanto é Eu, que vocês forem para a internet e procurar mapa de referências da obra de Stephen King, ou King Verso, né? Tem hum, vários, assim, tipo, que você acha todos. Tem, cara, e isso não foi lançado aqui no Brasil. Teve dois autores, não, três autores, inclusive um deles foi roteirista de algumas obras de Stephen King, de adaptações para televisão, né? Eles fizeram um livro só explicando o King Verso, para você ver a magnitude da coisa, entendeu? não, é muito extenso, cara. É muito extenso e realmente eu já bom, eu já li bastante livro dele, já li o Olho do Dragão, eu já li, que é até interessante, porque assim, o que acontece com a história do Olho do Dragão? É o Olho do Dragão o nome do livro, né? É isso Isso, mesmo, né? Os Olhos do Dragão. Isso, Os Olhos do Dragão. O que aconteceu? A Naomi chegou pra ele, Naomi é o nome da filha dele, né? A Naomi chegou pra ele assim e falou: pai, eu não tem nenhuma história assim pra escrever, que parece que a filha dele pediu e ele decidiu escrever alguma coisa diferente pra ela, né? Que parece que acho que ela é muito fã de terror. E foi aí que nasceu Os Olhos do Dragão, que é uma história realmente que não tem nada de terror, não. Porque a gente tava falando de terror e tudo mais, tava falando de drama, né? Isso. O King, ele não tem, mas ele gosta de mexer muito com aquela coisa sobrenatural, né? Sobre experiências, né? Que nem, eu acho que desses filmes do King, eu acho que o corpo não tem nada de sobrenatural, Não. né? Não tem nada, só um cara morto, que isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Sonho de Liberdade é um cara preso, que é uma coisa também que é muito comum também, né? E deve Sim. ter outros que não me recordo agora, que são poucos aqueles que têm alguma coisa a ver com que nem Espera de um Tem, Milagre, por exemplo, que tem, tem alguma coisa. tem uns contos dele, Tripulação de Esqueletos é o livro. Esse livro ele é uma coletânea de contos. Se eu não me engano, está nesse livro. Os Atalhos da Senhorita, não me recordo o nome da personagem. Cara, é muito genial essa. Só que tem um pouco de sobrenatural ali. Ela pega os atalhos, assim, mas esses atalhos são meio. Mas, assim, a personagem é muito massa. E, por exemplo, assim, é que nem a gente tá conversando das ideias do King, né, cara? Por exemplo, tem o lago. Não, como é que é? Ai, A planta, não, né? não, a balsa. A balsa, Esse, isso aí eu não conheço, cara, não. ó, eu só vou dar a premissa da coisa. Cinco jovens vão se banhar numa tarde de verão, né? E daí eles vão na balsa, e perto dessa balsa, no meio do lago, vem uma mancha negra. E essa mancha negra, daí vocês têm que ler. Tem, Aonde que tá ó, esse conto? a balsa tá no Tripulação de Esqueletos, Hum, tá. que Eu é o vou mesmo desenterrar. livro que tá o Nevoeiro. O Esse Conto do nevoeiro, Nevoeiro. esse nevoeiro eu gosto tanto dele que eu fui ler lá. Esse daí é bem interessante. Ele gosta de falar de carros também, né? Temos Christine, o carro Sim. assassino. O carro que se apaixona pelo dono e o dono se apaixona pelo carro, e é um carro meio que ciumento, né? Um pouquinho só, né? Um Faz uns pouquinho pouquinho. as coisas erradas, assim, e tal. Não é tudo demais, não. Uma coisa importante também que dá para falar sobre o King é sobre a divisão da obra dele que está tendo agora. Porque, Hum, assim, em 1999. Só um detalhe, é que eu vou falar disso aí e encaixa. Na saga Torre Negra, o Stephen King se coloca na história. Ele coloca ele mesmo na história dele, na Torre Negra. É muito massa essa parte, tá? nossa, interessante. Eu não li nada do Torre Negra ainda. Cara, Até a Torre hoje eu Negra não. é genial. Que nem eu falei, é a maga dos opus. Se Uhum. as pessoas acham que o Iluminado é a grande obra do King, tá longe disso. Porque assim, porque, Daí, só pode falar.
Só uma adenda, apesar de eu falar, me declarar fã de Stephen King, né? Que nem, por exemplo, eu tenho muitos livros, tenho uma coleção dele aqui que saiu na banca de jornal uma vez aí, que eu comprei todos, né? Os Uhum. livros, tal, curto muito. Só que é aquele autor, assim, que eu não leio sempre. Eu leio, assim, eu acho que é em termos de degustação, sabe? Aí quando você vai na França e você quer comer alguma coisa assim, tipo um escargot, por exemplo, não que eu tenha comido escargot, mas tô falando pela chiqueza do negócio, né? Então é aquele Uhum. prato especial que você vai querer degustar até o final. Então, geralmente, eu pego algum outro, que nem, por exemplo, um livro que eu acho simplesmente fantástico, né, pela situação em si e por ele ter usado apenas um cenário, é o Jogo Perigoso, cara. Tá na Jogo Netflix, Perigoso é meu, genial, cara. É genial. muito bom, cara, muito legal, muito interessante. É uma ideia muito interessante. Agora, a pergunta, né? Já que ele IC, será que ele EC pensou isso pô, em algum momento da vida particular dele, catábita? Cara, não sei. Aí rola uma curiosidade também. É, então. Porque aquela situação é estranha, né? Né, nossa, cara, já pensou, bicho? É muito, cara. De repente o cara tá indo lá pro bem bom lá, De algemou a mulher na cama lá pra, né, fazer, pra É, descabelar o Pennywise. é aquela coisa, velho. É aquela coisa, cara. Stephen King, eu não sei, cara. Sei lá da onde que ele tira esses troços, cara. É uma situação. É que nem aquele teu conto lá na primeira revista da Suma É, Literária. é, O teu conto começa. O cara, ali foi muito Stephen King a tua pegada. O teu é. conto, um casalzinho ali no Hum, clima, pessoa, todo mundo transudo, normalzinho. todo É, mundo então. transudo. De repente aquele troço vira um caos, né, cara? Por Vira, causa. vira uma bagunça na casa. Mas quem mandou se meter na conversa dos outros, né, cara? Exato. Quem mandou, né, bicho? Cara, eu adoro que nem você fez, e o King faz isso com maestria, cara. Tipo assim, É, é aquela coisa, ó, entendo, o Stephen King é, na maioria das vezes, uma pessoa simples, normal, em uma situação extraordinária, sim, cara. né? Lógico, como eu estava falando, ele sofreu um acidente em 1999. Uhum. O Stephen King ele foi atropelado por uma van, ele se quebrou todo, cara. Se quebrou Quase todo. foi pro saco. Quase foi pro saco. Tanto é que ele se espertou. Ah, não, vou terminar a Torre Negra. Terminar a saga e vai que eu morra. É, E, então, pois é. e ele ficou quebrado tudo. E daí ele escreveu sobre a escrita e tudo mais, né? E daí ele comprou a van do cara, a van que o cara atropelou ele, só para ele destruir, só para ele bater com um taco de beisebol. Você vê, o cara ficou muito puto. Muito puto. É, então. Né? Mas eu acho que no fundo, depois que passou assim, ele passou o perigo que ele se recuperou, acho que ele de repente ele falou assim, "Ah, olha só que coisa, né? Exato. Mas aí que tá. Eu estava falando anteriormente, né, que agora existe uma divisão. Por exemplo, Hum, que nem o Nietzsche. O Nietzsche você fala do jovem Nietzsche e do velho Nietzsche, né? Só um exemplo. hum, O Stephen King, toda a sua obra agora está tendo essa divisão. Antes do 99 e pós 99, que é o acidente, que é onde marca, né, a cisão, né, essa ruptura da obra dele. hum, Porque depois de 99, muita gente fala que ele não escreve mais esse terror mais pesado, né? hum. Eu vejo que o Stephen King ele nunca escreveu só terror. Eu também acho que Nunca não, foi cara. assim. Nunca foi assim. É que Tudo nem, por bem, exemplo, a ele Maldição do se... Cigano também não é um terror. Exatamente, ele não tudo bem, ele se destaca como o mestre do horror, né? Mas, por Uhum, exemplo, você pega novembro de 63, que tem a personagem feminina mais linda que existe, o Stephen King está ali. Por exemplo, o melhor relacionamento amoroso, a melhor história de amor do Stephen King está em novembro de 63. O cara encontra uma fenda do tempo, que podemos falar depois disso, ele encontra um núcleo onde ele pode voltar no tempo e o cara vai voltar no tempo para evitar o assassinato do presidente Kennedy. E muito daí, interessante. mas não tem nada a ver com terror, entendeu? É uma coisa bem ficção, né? Ficção científica, Sim. digamos assim. É que eu acho que a praia é que ele curte mais andar também, né? Vamos colocar, esse vídeo de colocar no terror, vamos colocar sobrenatural, porque o terror é o sobrenatural, né? Sim, Esse- aham.
Porque que nem, por exemplo, o Espera de um Milagre, pô, não tem nada de terror, pelo contrário, aquela é uma história Nossa. extremamente emotiva, né? Aquele Uhum. personagem de John Coffey dele é extremamente perfeito, e o Paul Ed Jacombe, né? Nossa, o Tom Hanks ficou perfeito, Não, e cara, foi sem um falar, casamento lindo. sem falar que a Espera do Milagre tem um dos melhores vilões do Stephen King e não é sobrenatural, que Puta, eu não é acredito. o cara, o Eu esqueci o sabia o nome nome. desse cara. Ah, eu sabia o nome dele. Assistam o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. Nossa, eu acho ele muito bom, cara. Cara, não, e um cara, perdão do termo, um cara muito filho da puta, né? Muito filho da puta. Muito, cara. Muito. Eu tô falando daquele guardinha, entendeu? Do guarda Sim, lá, sim. aquele novato lá, que ele é, ele é parente do diretor da prisão, entendeu? Esse cara. Tudo bem que o outro vilão lá, que você sabe que eu tô falando também, é filha da puta, mas esse aí, cara. E o John Coffey é um personagem maravilhoso, cara. O John Coffey é Não, um cara, anjo. nossa. Ele foi perfeito, cara. O papel do Michael Clarke Duncan, cara, foi E genial, assim, cara. cara, Genial. muito, muito, muito bom, cara. E daí, tipo assim, eu não vejo essa diferença, entendeu, Vila? Por Hum. exemplo, ele deu uma pisada no freio no terror mesmo, sabe? Isso aí é fato. Mas ele escreveu excelentes obras, cara. Por exemplo, a trilogia Mercedes, que é totalmente policial, cara. Pois é, cara. Ah, mas aí eu acho que de repente ele fazendo uma homenagem a um dos outros grandes escritores que ele sempre menciona também, né? Que é o caso do Edgar Allan Poe, né? Exatamente. Uhum. É, Exatamente. que o Edgar Allan Poe também, ele sempre menciona, ele sempre tá falando dele, né, ali, então eu acho bem interessante ali também destacar esse ponto, né, bem legal. Agora, uma recomendação da fase pós-99 que eu tenho para fazer, eu já falei no vídeo anterior, no vídeo lá sobre a revista Semana Literária, eu já falei e repito, leiam o Revival. Isso Ali, aí já, ali é uma experiência, é uma reverência do Stephen King para dois mestres. Primeiro, Mary Shelley, a autora de Frankenstein ou Prometheus, né? uhum. E H.P. Lovecraft, cara, ele abraça os dois assim, ó, tá aqui, é para Ah, vocês. cara, E é o é, melhor final do King, ponto. então, pois é, eu vi o filme do outro lá, né, o nome do cara é Pierce Wetmore. Chris Redmond, exato. Então, realmente esse personagem, cara, foi muito bem construído, mas um outro filme dele também que vale destacar, cara, que eu acho que é um dos quase não se ouve falar dele. A Warner fez esse lançamento, mas foi só em VHS. Acho que não rolou o DVD desse filme, se não me engano, não me recordo. Foi o Hercules em Atlantis, ou como o título foi chamado no Brasil. Me deu branco agora, olha só que interessante. Ah, Retos Atlantis, So- esse não foi traduzido no Brasil, Sonho de né? uma. Não, não foi. Esse não teve tradução no Brasil, mas realmente, meu, Anthony Hopkins, cara, putz, muito bom. Putz, como que é o nome do Hercules em Atlantis, cara? Eu esqueci, cara. Esqueci desse, desse Cara, bendito, cara. eu tenho vontade de ler esse... Mas ele, como Rose Red, não foi lançado no Brasil, né, cara? Outro Lembranças de cara... um Verão. Lembranças do Verão. Lembranças de um Verão, meu, muito bom. Outra aquela coisa das ideias insanas do Stephen King, né? Sobre a Redoma. O que é Sobre a Redoma? Sobre a Redoma é uma cidade normal, de repente acorda com uma redoma de vidro. É, Ninguém passa, ninguém sai, ninguém entra na cidade. Da onde que veio isso? pois Entendeu? é. E é um calhamaço. Ó, gente, pessoas cara, eu não entendo pessoas que falam, mas esse livro King, ele é muito prolífico, cara, se você quer ler Stephen King, eu já vou avisando, se você quer ler Stephen King, mas não quer ler um livro longo, esqueça. Pois é. Stephen King escreve pra caramba. Tem um Olhos do Dragão, cara, que é pequenininho, não é tão grande, não. É dos Assim, poucos. para começar Stephen King, tem três caminhos. A Carrie, né? Pequeno também. A Carrie, o Cemitério, também. Hum, Zona Morta é uma boa pedida também.
Sim. ou o Salem Slot, né, mais conhecido como A Hora do Vampiro. Para começar, é Uhum. Stephen King. Recomendo, particularmente, não precisa ser assim, ler em ordens de lançamento, por causa que o King realmente, que nem eu falei, ele dá spoiler de outros livros. Em Misery, ele dá spoiler do Iluminado, você que, por exemplo, você que não gosta de spoiler, né? Eu não, eu gosto eu até curto spoiler, cara. Eu até, porque tipo assim, eu acho que esse ponto tudo bem, tem muita gente que não gosta de saber do final, né? Mas eu particularmente não ligo porque eu acho que a experiência é única, mesmo você sabendo, né? Eu acho que a experiência é muito individual, né, cara? A sua experiência é uma, a minha é outra. Então eu tenho muito aquela coisa de você experimentar, né, aquela determinada coisa. Tanto é que alguns filmes que eu escrevo, que eu falo a respeito de alguns filmes, eu sempre falo, olha, esse filme aqui eu não gostei, mas, meu, você tem que assistir porque é a sua opinião, né? Sim. E É, gosto é que nem aquela paradinha lá, né? Cada um tem o seu. cada um tem o seu. Outra coisa, Vila, que eu lembrei agora para falar do King, da obra dele, é falar. Ele tem duas cidades fixas. Ó, primeiro, todas as histórias dele, e isso é uma dica que ele dá no Sobre a Escrita. Escreva sobre lugares que você conheça. E aonde que você passa a maioria das histórias do King? No estado do É, Maine, né? pois No é, estado do Maine. É, e ele tem duas cidades fictícias que são famosas, né? Que é Derry e sim, Castle Rock. Castle Rock se passa a Zona Morta, várias obras. O Derry é a cidade de It a Coisa, que é a própria cidade em si é um personagem, né, cara? Porque sim, o It, ele controla, o Pennywise, né? Ele controla a cidade, ele influencia tudo na cidade. sim, com certeza. Então, é uma coisa bem legal. Tanto é que saiu uma série também, essa eu tô começando a assistir agora, que é Castle Rock. Ah, eu ouvi Tem, falar do. cara, recomendo, tem várias referências para quem conhece assim profundamente a obra do Stephen King, tem várias referências das obras que se passam em Castle Rock, até a Shawshank lá, que é a cadeia, que é a Ah, penitenciária no Sonho de Liberdade, tá lá, entendeu? É muito hum. legal. Então, agora a parte de série, assim, cara, eu já não me arrisco muito, não, porque, né, teve Atuais, né? a. É complicado. Então, teve algumas séries que pararam, que nem Sob a Redoma mesmo, parou, foi uma série que, eu não sei se chegou a ter um final, né, eu não me recordo, né, mas deu uma parada também, então eu sou meio cabreiro com série que hoje em dia, que nem eu tava falando no momento anterior, né, que hoje em dia, tudo bem, a gente precisa ganhar dinheiro e tudo mais, mas às vezes as pessoas espremem até aquele negócio. Então o cara vai e faz uma série, faz vários episódios. De repente, se a série for boa, vai indo, vai indo, vai indo. Só que se de repente a série não vingar, eles simplesmente param. A É, pessoa que está assistindo ali, os gatos pingados que gostam da série, vão acabar ficando sem saber o final, sem saber e, acompanhar. e perdem uma coisa preciosa que é o tempo, né? Pois é, né, cara? Pois é, é que nem, por exemplo, um grande exemplo disso, né, para você ter uma ideia, que nem teve um grande boom alguns anos atrás, eu não vou pesquisar a data, mas quando o Eragon foi lançado, né, aquele livro de dragões e tal, meu, fez um grande reboliço e foi lançado em 3 partes, né, e tal. Fez um baita de um sucesso. Lançaram o filme. Só que Só um do filme, né? Christopher Paolini, né? Só que lançou só um filme. Por que que lançou só um filme? Né? Porque não teve sucesso. Então o pessoal não quis investir. Falou assim, vou lançar o segundo para quê? Não vai ter uma bilheteria boa, tal, deu prejuízo, então as pessoas acabam deixando isso de lado. Então, eu acho que tem uma certa quebra, acho que deveria ser lançado de uma outra forma, sei lá, de repente com menores recursos, mas deveria ser continuado. Que nem Sim. outro autor, assim, que saindo fora, assim, do Stephen King, mas o cara eu acho bom também, é o Rick Riordan, que tem histórias, muito legais, cara, de mitologia grega, mas que lançou 2 filmes, o Percy Jackson, Ladrão de Raios, e Percy Jackson, Mar de Monstros, e por aí parou, Parou, né? né? Os livros são bons, cara, do Sim, Percy sim. Jackson. E tanto é Então, que não é só a linha do Percy Jackson. Na verdade, é um universo compartilhado de várias séries de livros, né? sim, Então com certeza. tem o Percy Jackson, daí os heróis dos deuses, coisa assim. Então, tem É uma uma porrada outra aí. galera, né? Uhum. E Ah, você não é outra situação parecida com essa, Vila. Você lembra da lenda dos Guardiões? Daquelas corujas?
Ah, sei, a Warner lançou um filme da Lenda dos Guardiões, mas Só ficou só lançou um nessa filme, só. e são 14 livros a saga completa. Pois é, cara, pois é. Agora estão querendo fazer isso com a Roda do Tempo. Acho que a Amazon tá lançando a Roda do Tempo, mas eu nem sei como que tá. Eu também não vou assistir porque é série. Série eu sei, realmente sou muito receoso com série, né? Uhum, Então a série eu gosto de assistir geralmente quando é uma temporada só, que eu sei que eu vou assistir o começo e vai ter o fim ali, pronto, acabou. Né? Que nem uhum, King do Hospital, né? Do Stephen King. exato. Né? Então, até essa série aí que é muito boa também. É muito difícil de encontrar essa série, é muito rara, né? Já vou Nossa, falar até, muito na Darkflix tem bastante coisa, né? Na Darkflix tem essa série, mas infelizmente vai até o episódio 9 se não me engano, então não tem os raro. últimos finais, né? Então isso é que fica triste da história, né? Outra recomendação é essa, você pode assistir inteira no YouTube, tá lá no YouTube para ver. Eu falei da Fenda do Tempo, a Fenda do Tempo, já assistiu? Ah, Fenda do Tempo, cara, já aquela do avião, que o cara Do vai, de avião? repente, cara, Cara, aquela pula. história é muito massa. Muito Então. massa. Meu, sabe um filme do Stephen King, cara, que muita gente não gosta, mas eu piro na batatinha com ele, cara, por causa de um personagem, cara? É o Dreamcatcher, cara, Apanhador de Sonhos. Eu acho que Cara, outro que mas o Morgan o Freeman. livro é muito bom e o filme é bom. E se É, passa então. em Derry. Se É, passa então. em Derry. Pois é, e outro filme Morgan com o Morgan Freeman? Freeman, cara, e ele tá uma outra pessoa, tá irreconhecível no Nossa, papel, cara, e eu acho muito louco, cara. Aí tem o Dudes lá também, né, cara, que, meu, doido. outro personagem assim, fantástico, né, cara. Meu, eu gosto muito. Uma coisa que o Stephen King é mestre em fazer nos seus livros é escrever como criança, escrever sobre crianças. Ele gosta, né, cara? Ele tem Ele muito. é genial nisso, cara, genial. Ele Ele gosta. mesmo admite, e todo mundo fala, eu não sei, porque tem excelentes personagens femininos. Ele mesmo Uhum. admite que não sabe muito bem escrever personagens femininos. Eu também acho que não consigo escrever Ah, pessoas cara, femininas. mas. Tanto é que eu tava paquerando um filme dele aqui, cara, que, meu, Eclipse Total, Ah, cara, mas tá ele tem muito bem muita escrito. personagem feminina massa, cara. Né? Nossa, Tem, cara. A própria. Puta, eu não vou lembrar o nome da personagem agora, mas a. Mas a. Deixa eu ver aqui o nome dela, que tá aqui na minha frente, que é Kate Bates, cara. É muito cara, fantástica, cara. aquela No, a mulher do Insônia, no Insônia, desculpe, do Misery, né? A vilã do Misery. então, é a Kate Bates, né, meu? É a Kate Bates, ela é Exatamente. fantástica, cara. A, a mulher do Jogo Perigoso, esqueci o nome dela. É, Aí, aí eu não vou do lembrar mesmo, não. Novembro de 63, a personagem, eu esqueci o nome também, foi mal. Hum. A Beverly March, que é do Clube dos Otários, uma história Sim. foda, abuso do pai e tudo mais, ela cresce e reproduz o abuso na figura do marido, depois se conserta e sai daquilo, entendeu? Então, Ah, eu acho. ele escreve excelentes personagens femininos, sim. Sim, cara, eu acho que também tem. E eu acho que faz parte também, essa ideia dele de construir como criança, faz parte de um crescimento, né, cara? Porque que nem você tinha falado, né? Livros curtos tal. Eu acho que quando o autor, ele chega num ponto tão fodástico em termos de intimidade com a escrita, cara, ele deslancha, cara. Que nem, por exemplo, um comparativo aqui, né? Que nem, por exemplo, A Casa de Ossos, meu primeiro livro, ele tem 200 e poucas páginas, né? Já o Uhum. segundo, já que eu escrevi depois, O Semeador, cara, ele tem, em formato de livro, ele tem 600 páginas fácil, entendeu? Então é muita coisa. Só que eu tava com uma Certo. outra intimidade, então uma história que cresceu, mas é uma história que eu me diverti, porque não é tão terror quanto A Casa de Ossos. Mas o mistério do semeador e herança maldita é simplesmente fantástico. Eu curto muito o mistério, só que, meu, gigantesco, né? Por Não tem exemplo, só. devido à minha pouca experiência, por exemplo, o Hold, que é o primeiro conto que eu publiquei, né? Hum, Ele é curto. Ele tem o quê? 18 páginas, assim, páginas normais, né? uhum. Agora, o Domingo em Família, que eu consegui É, aprofundar nos personagens, ali é mais longo. Então, você necessita até de por exemplo, é a questão do King. O King ele é mestre em profundidade de personagem. Não tem, sim. cara. E E não eu tem parti. como você, e não tem como você não como você se aprofunda em personagens
se você escrever um livro pequeno, não tem, cara. Não tem. E eu, particularmente, até comentei isso com o Jucá, quando eu estava conversando com ele sobre o comparativo que eu fiz com o seu primeiro trabalho com o Road e com Domingo em Família. Cara, Domingo em Família eu achei, assim, excepcional. Foi um salto muito grande, né? Já foi possível ali perceber ali que você já estava muito mais, sabe, tipo, seguro, mais familiarizado, tava gostando mais, tá se entendendo? Porque, meu, os personagens, eu não vou me lembrar do personagem lá do pai da família lá, mas, meu, foi um ótimo trabalho. Eu, particularmente, gostei bastante. Parabenizo por esse Bom, muito trabalho, achei obrigado. fantástico. Duvido de você, para mim, é. Cara, mas Eu assim, achei, no Domingo em Família, eu adoro a Juliana, cara. então, eu achei, assim, muito bom, cara. Uma A ótima Juliana, construção. cara, e não, e a toda aquela situação da família ali, né? Sim, Então, sim, isso aí foi tudo uma bem parte que bem. daí desanda para um lado meio estranho, né? Mas ali, cara, foi como é difícil você descrever uma situação daquela. Então, pois é, cara. Né? Por isso é que eu entendo o Stephen King. Então, assim, cara, se você quer. O King ele adora construir personagens, aprofundar esses personagens, dar um background para esses personagens, não tem como ele escrever pouco, cara, não tem. Eu Não, não entendo dá, cara. perfeitamente. E Não é tem. muito Ó, bom ler, cara, Stephen King. Cara, muito. é muito bom ler Stephen King. Eu gosto de ler os contos dele, cara. Eu gosto de ler os Ah, contos dele. Quando eu quero ler alguma coisa dele, assim, eu vou pro conto. Eu sei que é uma história curta, quer dizer, curta. Stephen King nada é curto, né? Então, até o conto do cara, ele é extenso, né? Tanto é que o que você mencionou, o Quatro Estações, são quatro contos, né? são Quatro novelas, né? contos de. Então, pois é, mas é um livro grossinho até. Não, Nossa, não é um livro assim que. Então, ou seja, não olha, vou imaginando que é um conto que se faz para revista, não, tá? Porque um conto dele é bem, bem extenso. referente a contos de Stephen King, eu recomendo dois livros. Primeiro, a primeira coletânea de conto que ele lançou, que foi Sombras da Noite, Hum, que tem As Crianças do Milharal. Para quem não conhece, é o filme Colheita Maldita. Só que o uhum. conto é muito, muito, muito bom. O primeiro filme é Classicaço. bom. O primeiro filme até que é bom, cara. Mas o conto Crianças do Milharal, cara, é muito massa. É muito massa. E tem um conto, cara. Na verdade, todos os contos desse livro são excelentes. Não tem um que é ruim. Mas tem um conto que eu chorei, cara. Que foi Nossa. o último degrau da escada. Olha, Leiam olha o esse conto. título. Olha o título. O último degrau da Degrau da escada. escada. E Tá eu vendo? chorei que nem criança. É por isso que eu falei no começo lá sobre os títulos, meu, porque tem uns títulos de vez em quando que, cara, que você fala, pô, o que que eu vou colocar aqui, né? Cara, e eu imaginava, assim, quando eu comecei o conto, eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Hum, Cara, é de uma profundidade esse conto, cara, que sabe quando você termina o conto, você tem que fechar o livro, cara, e hum. dar aquele tempo, cara, porque porra, cara. Ah, e o Pô, outro livro de contos dele que eu recomendo é um mais atual agora, que é Escuridão Total Sem Estrelas. tá, isso aí eu já vi já. É muito bom também. Eu também Ah, tenho um que eu daí acho bem. tem, daí tem Tudo é Eventual. E É, acabou de tirar as palavras da minha boca, que esse tudo é eventual, eu acho o título dele muito fantástico, porque, meu, na verdade, tudo é eventual mesmo. exatamente. Tudo é eventual. Só que a gente esquece de pensar nisso, né? Afinal de contas, né? A gente fica tão imerso na vida, às vezes, em pensamentos, em problemas, que a gente acaba esquecendo que a vida é um sopro, né? É um momento assim que de repente você está aqui, e de repente você pode não estar mais. Então, por isso que eu falo, cara, assim, a vida é curta, por mais clichê que pareça, e faça dela algo produtivo e faça o que você gosta dentro da tua Sim, vida. com certeza. Porque é muito pouco tempo aqui, velho. É muito pouco tempo. Cara, a gente, ó, vou até comentar aqui, fazer um adendo aqui, cara, que é até interessante, porque para chamar atenção para essas coisas, para que não aconteçam, né? Né, nessa quinta-feira aconteceu uma coisa muito triste, né? Que foi uma discussão de trânsito que levou à morte um rapaz de 21 anos, que o carro acho que fechou, uma coisa corriqueira, uma coisa normal que acontece no trânsito, mas acho que não houve acidente, né? Aham. O rapaz foi tirar satisfação com o senhor, né, que foi lá, não estou defendendo nenhum nem outro, nem a violência, tá? Pelo amor de Deus, estou só dando um exemplo aqui de para gente tomar cuidado com as coisas. O rapazinho foi lá e foi tirar satisfação com o cara.
um rapazinho de 21 anos foi lá e tentou dar uma porrada no cara. O cara se desviou, enfiou a mão na calça, deu 3 tiros no cara e o Nossa. rapaz faleceu, né, ali na rua, né? Então o que acontece? Foi uma coisa besta, né? Uma discussão de trânsito, né? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque as pessoas, o mundo que nós estamos vivendo hoje em dia é um mundo bem maluco, bem diferente do que as pessoas hoje em dia não pensam duas vezes antes de cometer um, um delito tão grave assim, né? É, Então, você tocou numa questão, Vila, que a gente vê muito na obra do Stephen King, que é um tema no nosso vídeo. é, Tem a questão sobrenatural, tem os vilões sobrenaturais? Tem. Mas o King, ele mostra o horror humano. sim, cara. Muito, 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 muito. Ele mostra. Cara, Ele é, mostra como o ser humano pode ser perverso, né, cara? sim, eu não sei aonde que eu escrevi isso essa semana, cara. Não sei se foi numa crônica que eu ainda não lancei ainda aqui no programa, mas eu falo, cara, que isso é uma coisa comum, né, numa para um animal que não tem outro predador. Nós não temos predador. Nós somos nossos próprios predadores naturais. É o próprio ser humano, né? Nós não somos que nem um leão que mata para comer, uma zebra, um antílope, ou seja lá que bicho que for, né? Tem uma cadeia, né? De respeito natural. Nós não temos. Nós somos o nosso próprio predador, né? Então esses absurdos, né? Que nós vemos, presenciamos, ouvimos falar, então é um resultado, é uma consequência de uma série de coisas, porque a mente do ser humano é extremamente complexa, né? É, como posso dizer? Ser testemunha de algo de coisas tão Exato. absurdas, né, cara? E é assim, Vila, eu sou tão, não sei se, não sei se pessimista é a palavra certa, mas talvez cuidadoso com os instintos mais primitivos do ser humano. Por exemplo, quando você passa por uma situação que te agride, uma situação que te dá raiva, às vezes, eu não confio nem em mim mesmo, na verdade, Vila, sabe? É Então, complicado, cara, é complicado. O impulso primitivo do ser humano é algo aterrador, cara. Eu não, tenho sim, esse sim. medo. Eu também. É que nem aquela Então, coisa que eu falo. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém também. exatamente. Porque A não ser. assim, cara, ó a situação que você passou aí, né, cara? O cara provocou um instinto primitivo do cara que tirou uma arma e matou. O cara tem meios para aquilo, o cara perdeu o controle de si mesmo, foi para a natureza dele e pá, pá, pá no cara. Então é complicado, cara. Você tem que evitar, cara, manter, né, uma linha tênue da razão, né? Sim, sim, com certeza. Com O certeza. mínimo Mas, social. sim, com certeza. Mas estamos aí chegando já, né? Já estamos. A gente falou que ia fazer um programa curto, né? Mas falando de Stephen King, sabe como que é, né? É meio difícil, né? É. Nem mesmo os programas de Stephen King podem ser curtos, né? Mas vamos E lá. os livros deles são, cara. Eles são, né, cara? Nem o conto dele é, né, cara? Então, já viu? Vamos falar dele assim, tão Mas curtamente. assim, Vila, eu adorei esse bate-papo porque a gente conseguiu abranger tudo, Não, sim, eu maior também. parte assim, da coisa. Eu achei fantástico. Tomara que o pessoal goste. Não, eu também torço para que todo mundo goste, que não esqueçam, né, de dar os feedbacks aí também, que é muito importante para a gente sempre melhorar, né? A gente vai trazer novos autores também. O próximo, com certeza, né, como a própria natureza, né, tá levando, pagar pelo Lovecraft, mas eu acho que de repente a gente tem que dar uma olhadinha aqui para os nossos autores nacionais também, falar de alguns Sim. também, né? Então vamos discutir aqui em off aqui a respeito de qual a possibilidade, né? Uhum. Concordo Lembrando, né? plenamente. E lembrando também que aqui tá tudo sem roteiro, viu, galera? A gente vai falando, vamos seguindo, vamos colocando, entendeu? E É aí, que nem no primeiro vídeo, né, cara? Uma hora a gente tava falando da- das é, revistas Pulp, depois tava falando do Arnold Schwarzenegger pois é, cara, fazer uma transfusão de sangue por Sylvester Stallone. Então é pois é, assim, cara. pois Mas é. aí que tá, né, cara? Aí que tá. Isso que é legal. Eu gosto disso, cara. Então. É uma conversa, né, cara? Trazendo aqui também aquela ideia de que a literatura não é aquela coisa engessada, né? Ela pode ter o seu lado extrovertido, divertido, e a literatura tem que ser divertida, né?
Que nem, por Sim, exemplo, o Adriano falando aqui agora é uma coisa, o João falando aí é outra coisa, mas o João sentado escrevendo e o Adriano sentado escrevendo são outras coisas, porque eu acredito que todo autor, não, na verdade, vou corrigir. Todo e qualquer artista, independente da sua expressão de arte, quando senta ali para fazer o seu trabalho, né, na verdade, ele se torna uma antena que capta, eu acho que energias que vêm além da nossa compreensão, que são interpretadas por essa pessoa e é levada ao mundo, né? Os autores, é por isso que eu falo que o artista tem um papel muito importante para desempenhar no nosso planeta, né, na nossa cultura, né? Porque é uma forma de interpretação, né, de um sinal, de alguma coisa, né? Vale destacar também até que teve até o Raul Seixas, que tem uma história que eu ouvi falar, né, que eu vi assim num documentário, que tinha um cara que ia se matar na Bahia, o cara um empresário, perdeu mulher, filho, ele foi tipo um Jó, cara, ele perdeu tudo, né? Ele estava num quarto de hotel com uma arma na mão e falou que ia decidir tirar a própria vida, né? Aí o rádio estava ligado, de repente começou a tocar o quê? Tente outra vez o livro, Fechou. ó, tente outra vez o livro do Jucá também, o título do livro do Jucá. E ele ficou, falou assim, vou me matar depois dessa música aí. Aí ele ficou ouvindo, ficou ouvindo, ficou ouvindo. Passou um tempo, o que que o cara fez? O cara relatou que ele se levantou, desistiu, deu a volta por cima, reconquistou tudo aquilo que ele tinha perdido, melhor ainda, foi tipo um Jó mesmo, e ainda, como se não bastasse, o cara foi até a casa, como ele não podia falar com o Raul, porque o Raul já havia falecido, ele foi agradecer a mãe do Raul A mãe, o e irmão. contar, e foi contar essa história, né? Então, uma coisa muito interessante. Então, a arte, ela tem um poder muito grande no mundo. E por isso, e os artistas, eles se tornam icônicos, né? Eles se tornam exemplos. Por isso que eu sempre, é uma coisa muito delicada, que nem teve aquele caso do Arthur Duval, que acabou falando algo que não devia, né? É uma pessoa pública, né? O Monark também falou no programa dele algo que não devia, além de alegar que estava trabalhando bêbado, né? Então, quando uma pessoa é pública, tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, porque tem pessoas que realmente seguem aquele tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que Exato. choca, né? E querendo ou não, mesmo tendo aquela liberdade de expressão, né? É até bíblico, né? É, tudo nós podemos, mas nem tudo é permitido. É algo mais ou menos assim, eu não me recordo como que é a passagem, mas nem tudo me convém, né? Ou seja, existe aquela coisa que você tem que parar para pensar, entendeu? Porque a liberdade de um termina quando começa do próximo, É do outro. né? Exatamente. Então acho que esse é um ponto muito importante. Já tá vendo? Já estamos saindo aí da conversa, aí estamos partindo para uma coisa mais filosófica, Você psicológica, falou, eu acredito que a sociológica. arte, eu acho que eu acredito que a arte, o artista, ele é um condutor da linguagem do mundo. Sim, com Se o certeza. mundo quer falar alguma coisa, está através da arte. E é Sim, resultado de. Por isso que a arte eu vejo quase como. Quase não, é algo sagrado. Se existe algo sagrado, para mim, é arte, cara. Qualquer sim, forma para mim dela. também. Com certeza, qualquer tipo de arte para mim é sagrado. Entendeu? Para mim qualquer tipo de arte, qualquer tipo de por isso que eu respeito todo É tipo que de arte. Tudo bem que tem algumas que não merecem tanto respeito porque denigrem a imagem feminina. Isso é uma coisa que eu particularmente eu desaprovo assim, com todas as letras, porque um veículo passando com som alto na minha rua, falando senta não sei aonde, isso para isso mim, aí já desculpa é. quem Isso aí, gosta, mas acho muito barbárie. desrespeito. Então acho muito desrespeito e numa atual conjuntura que nós vivemos hoje em dia, esse tipo de situação pode incitar coisas erradas, coisas ruins, entendeu? E dá no Pois que é. dá, né? É aquela coisa, né, Ila? Por exemplo, a mulher é um ser tão, digamos, eu acho a mulher um ser tão forte e tão importante e tão belo, né, cara? Que Uhum, você puxar a mulher, assim como o homem também é um ser totalmente singular, né? Mas a mulher, sim, ela tem, é justamente porque ela tem essa questão de ela trazer consigo a criança quando está grávida, trazer uma vida para o mundo, carregar por 9 meses, né? A mulher, ela tem essa passividade, esse autocontrole que homem nenhum tem, não sim, adianta, né, cara?
e daí você traz uma música bárbara, isso para mim é barbárie já, cara. Não, Isso para mim não é liberdade, me desculpe, cara. não, Isso não é igual. Você chamando uma mulher de vadia e arrebitando a raba, para mim não é colocar uma mulher em igualdade com o homem. Para mim isso não, é sim, com um certeza. desrespeito. Com certeza. Mas o pior de tudo, cara, é que, ai, cara, a gente vive num mundo que, meu, esse tipo de, de música, não vou falar música, né, para não ofender, né, fazem parte de um grupo de pessoas e isso é caracterizado como cultura de um Uhum. determinado, né, então, ou seja, é, 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 é os ramos da sociologia, né, digamos assim, né, então é uma coisa que Aí a coisa faz vai parte. para um lado que, né? Uhum, vai. E falando em vamos pro lado, então, vamos lá finalizar o nosso programa, né? Pois é. Lembrando que a revista aí também, já estamos recebendo alguns pontos, já isso é uma parte bem interessante, tá? O tema é desconhecido, não o tema é desconhecido por ser desconhecido, que ninguém sabe, não, não. O tema é sobre o desconhecido. E caso você tenha alguma dúvida sobre o desconhecido, o que é desconhecido para você? É justamente para fazer mesma pergunta que você aqui faz. O que é desconhecido para mim? Então você vai escrever ali o seu conto com 5.000 palavras, né? E mandar aqui para a gente, aqui lembrando, sempre manda uma foto, uma biografia, né? Para colocar, porque afinal de contas, nós queremos também divulgar o seu trabalho também, né? É isso aí mesmo. Então, estou Né? esperando aí. Eu estava conversando em off aqui com o Vila, pelo andar da carruagem, vamos ter mais autores dessa vez, né? Estou bem, Tomara, né, cara? tô bem otimista, né? E Por enquanto, temos reincidentes. reincidentes. Não, mas tem um que não escreveu, né? Que ficou nos devendo, que é o Jucá. É, Jucá então, é um autor excepcional, né? Tem 2 livros sim. publicados, Tente Outra Vez e Rua de Pedra em Sépia, né? Uhum. Então, acho que vai escrever agora para essa revista, mas precisamos de Vamos mais torcer. autores. Vamos, E o vamos- meu tá na cabeça já. O meu já é uma ideia que eu tenho faz muito tempo, que até o momento. É que assim, algumas ideias parece que fica na cabeça apenas aguardando o momento certo. Tudo Uhum. bem, são 5.000 palavras, né? Então vai enxutar ele completamente, então eu vou moldá-lo de uma outra forma, mas ele vai ganhar a luz do mundo na próxima Sumo Literário. Pois é, eu também já tive insight no meu conto, né? Só Hum, colocar para fora agora. então. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse especial do Stephen King aí. Tá? Desculpa aí, a gente ficou procurando algumas coisas, porque um assunto vem puxando, a gente tem algumas coisas anotadas, mas aí um assunto puxa aqui, outro puxa ali, e aí fala, opa, o que é isso aqui? Lembra desse cara? Que nem o caso do Percy Wetmore, que é um personagem assim fantástico, né? É que nem o personagem, não vou me recordar agora, que é um John personagem de Rose Coffey, Red, não, Ronald de Rose Fleck. Red, de Rose Red, é aquele cara lá, o Emery. Nossa, o Emery é um personagem assim muito fantástico, né? Ah, Então, esse eu espero que. esquecemos de falar, mas vamos citar aqui do Rei Rubro, né, cara? O Rei Rubro é o grande vilão de todo o universo do Stephen King. Porque, Quem assim, é o Rei Rubro? o Rei Rubro o mal encarnado, ele é o mestre do Randall Flagg. O Randall É. Flagg Ah, passeia pelos universos, mas. E tipo assim, se eu falar quem é o Rei Rubro, eu vou dar um spoiler de outro. É melhor deixar. O Rei Rubro é o então. vilão. Ah, tá. Então, porque se você falar mal encarnado, eu vou lembrar das terríveis aventuras de Billy Mandy, e vou lembrar daquele personagem do desenho lá. Nossa! Esse é Billy o Man. desenho, esse é o Cara, me desenho lembrei. para fanáticos de terror. Cara, Coragem, o Cão Medroso também é pra terror, hein? Então, isso daí também, né? O cão coragem, o cão covarde. Coragem, o Cão Covarde. Cara, Então. viu? Se você prestar muito bem atenção nos episódios do Coragem, cara, tem umas coisas Então. cabulosas ali. Foram roteirizados pelo Stephen King. Podia ser, hein? Podia ser. Ah, já pensou?
Ai, ai, então é isso aí, galera. Estamos chegando ao fim aí. Não se esqueçam da revista. Qualquer coisa, entra lá no site, confira a primeira, tá? É no www.adrianovilla.com.br, Vila com dois L's, ok? Tá, lá você vai conhecer os nossos autores. Lá também tem a revista Vila das Palavras, tá? Que ela está ensaiando já para voltar ativa, né? Mas vamos ver se ela volta, né? Isso daí é outra história americana, né? E fiz menção ao filme, né? Não que eu gosto muito do filme, tem uma cena muito bruta nesse filme, né? Muito Kevin horrenda. Spacey, né, cara? Kevin Spacey em um dos seus grandes Na momentos. verdade, Edward Norton, né? Foi o Edward Norton Beleza na outra história. Americana? Não, outra Ah, é história verdade. americana. Eu só Ah, confundi você com estava Beleza confundindo com a Americana. Beleza Americana. Ah, tá. Não, Beleza É. Americana é o Kevin Spacey mesmo, né? Mas aí Uhum. não, eu tava falando de um outro, até um filme até meio terrível, né? A outra história americana, que é um filme bem forte, né? Com o Edward E Furlong, nazismo né? também, Acabei de né, lembrar. cara? Então, e com o Edward Norton, né? É um filme Hum. muito bom, mas tem uma Esse morte lá filme é muito, pesado. Esse filme é muito pesado. Meio pesado, fio, mas né? Meio sim, fio. mas é interessante, sabe o que eu acho bem, puta, do meio fio, bem interessante disso aí, cara, é a volta que o personagem dá, cara. O quanto ele Sim, vê que ele tá cara. errado, cara. Isso é uma coisa muito bacana. E ele Quanto ele tentando vê que tá posicionar. errado. Então isso é uma coisa muito interessante, né, do filme. Sim. Mas é isso aí, a gente tá debandando para outro lado. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, mandando um abraço para todos, uma ótima semana aí. Nos vemos na próxima semana à meia-noite. É isso aí. E aí se despede aí, João, da galera, Então, dá os seus primeiramente, recados. mais uma vez, Vila, quero agradecer aí a oportunidade de ter essa conversa aí com você, falar de um dos autores que eu mais gosto, que é um prazer imenso. Você sabe o quanto que eu gosto de Stephen King, que é uma das minhas influências, é inegável, né? E agradecer ao pessoal aí que estará nos ouvindo, né? Um abração, uma boa semana e leiam Stephen King. Leiam Abração. Stephen King, viu? Assistam o filme do Cabra, porque é bom. E se você se interessou pelo Kingdom Hospital, que é uma série bem interessante, mas ela não está completa, vai lá no Darkflix pra você ver. Tem bastante coisa bem interessante do Stephen King por lá que merece ser assistido. E no YouTube também. Exatamente. Gente, Uhum. assiste Tempestade do Século. Vocês vão adorar o Linus. Assistam Voo Noturno também, que é muito massa. Puta, tá, vamos, chega. Chega de Stephen Chega, King. chega, chega, Vou, chega. eu vou sonhar com Stephen King hoje, ele numa planta vindo me agarrar. E aí, ele aparecendo de novo. Beleza. Boa noite para todos e boa noite para você, João. Nos vemos na Boa noite, próxima Vila. e Até a vamos próxima. ver quem a gente vai trazer no próximo programa aqui. Então, beleza, estou no aguardo. Abraço, cara. Até mais. Até boa Até, semana. tchau, tchau. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.